Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui compartilhar uma palavra com vocês a respeito de como ter a mente de Cristo em nós. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, compartilhar esse vídeo, porque já fazia um tempo que eu não estava postando mais vídeo aqui no canal, mas é porque estava bem corrido as coisas, mas agora eu estou tentando me organizar para que eu continue postando vídeo, compartilhando a palavra de Deus, para que juntos, eu, você, a gente cresça cada dia mais na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Bom, como eu falei, hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Como nós podemos ter a mente de Cristo? E, assim, o que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é basicamente ter uma mente transformada, ter uma mente que não é voltada para as coisas carnais, uma mente que não tem pensamentos carnais, não pensa de maneira carnal, mas uma mente que pensa de maneira espiritual, que pensa como Jesus pensa. Você já imaginou o seu pensamento ser o mesmo, ser a mesma maneira que Jesus pensa? É interessante que a palavra de Deus, ela nos diz que Satanás, ele pensa como o homem, né? Porque ele, assim, o Satanás, ele não tem uma mente assim, ele não sabe o futuro. Ele trabalha com aquilo que ele vê, né? Ele trabalha com aquilo que ele consegue captar da nossa vida, com as coisas que acontecem. Aí sim, ele usa isso para trabalhar na nossa vida. E nós também, nós somos limitados, nós não sabemos o futuro. A única coisa que nós sabemos é o presente que nós estamos vivendo, né, o passado. Mas nós não conseguimos enxergar além. Porém, a palavra de Deus, ela diz assim, que os pensamentos de Deus, eles são maiores, eles são mais altos que nós. Nós não conseguimos ter o pensamento como o de Deus. Ter a mente de Cristo não quer dizer que você vai então começar a pensar que nem Deus, ter um pensamento além, né? Assim, como se agora você tivesse um pensamento como de Deus. Você agora está sabendo o futuro, agora você sabe tudo que vai acontecer. Não, isso não quer dizer, né? Ter a mente de Cristo não é isso, mas ter a mente de Cristo é ter uma mente espiritual. É ter uma mente que não é voltada para as coisas da carne. Não pensa como a carne pensa, né? Como a nossa limitação pensa, né? Mas você pensa de maneira espiritual. Quando você ouve um versículo bíblico, alguma passagem, você não pensa de maneira carnal, mas você olha de maneira espiritual. Por exemplo, eu vi um exemplo na TV de uma moça que ela disse assim, que achava que a gente não poderia negar de ter relações com o esposo, porque a palavra de Deus ensina que nós não devemos negar o nosso corpo ao nosso esposo e vice-versa, porque a Bíblia diz assim. E a moça, ela disse assim, que então se dependesse disso ela iria para o inferno, porque onde já se viu acreditar nesse tipo de coisa? E aí começou aquele questionamento. Por quê? Porque ela pensa de maneira carnal. Entendeu? Uma pessoa que olha um versículo assim de maneira carnal, ela vai pensar que absurdo, como a Bíblia ensina isso. Assim também quando você olha que a mulher deve ser submissa ao marido, que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, quando você olha isso de maneira carnal, se torna mais difícil de você obedecer, porque você diz, eu jamais vou ser submissa ao meu marido. Eu jamais vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, porque a minha esposa ela é muito ruim, porque a minha esposa ela é isso e aquilo. Porém, se o homem ele olhar de maneira espiritual, o verdadeiro sentido dessa palavra, ele vai ver que vai haver um benefício muito maior do que aquilo que ele imagina. Se ele amar a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa ela vai ver um benefício muito maior se ela honrar o seu esposo, se ela for a auxiliadora que Deus deseja que ela seja. Assim também em todos os aspectos da palavra, sempre que a palavra de Deus fala conosco, nós devemos pensar de maneira como Cristo pensou. Assim também, quando nós vamos decidir alguma coisa na nossa vida, tomar alguma decisão, nós precisamos ter a mente de Cristo. O que Cristo faria no meu lugar? Será que essa é uma maneira que vai agradar ao Senhor Jesus? Será que
isso vai me afastar do Senhor, isso é ter a mente espiritual, é ter a mente de Cristo. Mas nós só vamos conseguir ter a mente de Cristo se nós tivermos o Espírito Santo de Deus em nós. Porque se tem o Espírito Santo de Deus em nós, é impossível pensar de maneira espiritual. A própria palavra de Deus fala em 1 Coríntios, se eu não me engano, é no versículo 14, diz que nós temos que ter o Espírito Santo, porque se não tivermos, a palavra de Deus, ela será loucura para nós, né? Nós só vamos conseguir entender o verdadeiro sentido da palavra de Deus, daquilo que Deus quer revelar para nós, se nós tivermos o Espírito Santo de Deus. Nós temos na palavra de Deus um grande exemplo de um homem de Deus que foi Pedro, que Pedro, apesar de andar com Jesus, ele também teve um momento em que ele teve um pensamento carnal, um pensamento que Satanás soprou na mente dele para que ele viesse falar para Jesus. Mas ao mesmo tempo ele também teve um pensamento espiritual. Eu acho que muitas vezes nós estamos nessa mesma situação, muitas vezes nós nos encontramos, que é aquela questão, muitas vezes nós pensamos algo totalmente espiritual, falamos algo totalmente espiritual, que Deus nos revelou, porém, naquele mesmo momento, a gente muitas vezes pode pensar que estamos falando algo, estamos pensando algo por fazer sentido para nós, que aquilo também vem de Deus. E esse exemplo se encontra lá em Mateus, no capítulo 16, que é quando Jesus ele pergunta para os discípulos o que o povo estava dizendo que Jesus era. Então os discípulos diziam assim: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias. E aí ele falou assim, ó, mas vós, ele pergunta para ele, mas e vocês? O que vocês pensam que eu sou? Então Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Jesus fala assim para Pedro, Pedro, você é bem-aventurado, porque o que você disse agora não foi carne que te revelou, não foi um homem, mas foi o Espírito Santo de Deus, foi Deus, o Pai que te revelou. Então, Pedro, naquele momento, ele estava tendo a mente de Cristo, ele estava pensando de maneira que agradava ao Senhor, não era de forma carnal. Mas, com o decorrer da conversa, Pedro meio que tem um pensamento carnal, porque logo depois, quando Jesus ele diz que ele vai ser crucificado, imediatamente Pedro chama ele assim e diz assim, quando ele diz assim que era necessário que ele morresse, que ele fosse crucificado, então ele começa a contar, Pedro ele chama Jesus à parte e diz assim, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, diz, arreda de Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Olha para vocês verem, ao mesmo tempo que Pedro estava sendo usado por Deus para dizer que Jesus era o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar, daqui a pouco Satanás estava usando Pedro para tentar impedir Jesus de cumprir o seu propósito. Olha para vocês verem como nós temos que vigiar, porque muitas vezes nós podemos falar coisas, pensar coisas e achar realmente isso é de Deus que eu estou dizendo, porque se pensarmos de maneira carnal, faz sentido Pedro dizer para Jesus não se deixar ser crucificado, porque, poxa, como vou deixar o Filho de Deus ser crucificado? De uma forma alguma, de uma maneira carnal, isso fazia sentido. Porém, Pedro ele não olhou de maneira espiritual que havia um propósito maior para Jesus. E Pedro, por ser homem, né, pensar de maneira carnal, era uma maneira de Satanás falar, usar Pedro para repreender Jesus, para impedir que Jesus cumprisse o propósito de Deus. Então, isso que eu quero deixar de lição para você, de uma mensagem para você.
para que a gente venha vigiar, para que a gente venha orar, para que os nossos pensamentos, as nossas atitudes sempre venham condizer com aquilo que Deus espera, com aquilo que Deus deseja. Porque nós, como estamos nesse corpo carnal, nós não vemos além. Pedro não estava fazendo aquilo por mal. Pedro disse aquilo porque de maneira carnal ele pensava que era o melhor para aquele momento. Assim é eu, assim é você. Às vezes você diz algo para alguém, você faz algo porque na sua mente é o melhor para aquele momento. Você pensa isso é o melhor, sabe? Não tem ideia mais legal que isso, né? Você pensa, poxa, isso veio de Deus, mas às vezes depois Deus te repreende e diz, ei, para aí, que não é isso que eu quero, né? Então, às vezes, se nós não vigiarmos, nós acabamos cometendo erros, achando que Jesus, né, que é um pensamento que Jesus nos revelou e muitas vezes não é. Então, que você, a gente venha sempre buscar ter a mente de Cristo, ter uma mente espiritual, julgar, né, aquilo que a gente está pensando. Ei, isso que eu tô pensando vem de Deus, vem da minha carne, é Satanás querendo soprar na minha cabeça, sabe? Julgar os nossos pensamentos, né? Julgar aquilo que muitas vezes a gente quer falar para alguém. Ei, eu tô querendo dar um conselho para alguém, né? Será que isso vem de Deus? Será que isso é parte de mim? Será que Satanás está querendo me usar? Porque a gente sabe que Satanás, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando alguém para tragar. E ele está a todo momento usando suas flechas para nos atingir. E se nós não vigiarmos, nós acabamos nos tornando um campo fértil para que Satanás venha operar, porque o maior lugar que ele deseja operar é na sua mente, na minha mente, para que através, quando ele encontra na nossa mente um campo aberto, para ele operar, ele pode transformar toda a nossa vida, ele pode fazer com que a gente venha se comportar e fazer coisas que desagradam ao Senhor. Mas enfim, o vídeo já tá ficando muito longo, mas eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um comentário se você assistiu até o final, porque o comentário de vocês me motiva cada dia mais. Eu fico tão feliz quando alguém comenta. Compartilhe esse vídeo, se esse vídeo edificou a sua vida, então compartilhe para edificar a vida de muitas outras pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande beijo no coração e até mais. Tchau, tchau!